Primeira história. Noite escura e tempestuosa, e uma jovem mulher chamada Ana estava caminhando de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. Ela estava exausta e ansiosa para chegar em casa e se aconchegar em sua cama quente. No entanto, conforme ela caminhava pelas ruas vazias da cidade, ela começou a sentir que algo estava errado. Ana ouviu passos atrás dela, mas quando ela se virou, não viu ninguém. Ela tentou continuar caminhando, mas o medo começou a se apoderar dela. Ela acelerou o passo, mas os passos atrás dela também aceleraram. Ela olhou por cima do ombro e viu um homem sinistro e assustador seguindo-a de perto. O homem começou a gritar obscenidades, e Ana percebeu que ela estava em perigo iminente. Ela começou a correr, mas o homem a perseguiu implacavelmente. Ana tentou pedir ajuda, mas ninguém respondia. Ela estava sozinha em uma rua escura com um homem perigoso em seus calcanhares. Finalmente, Ana viu a luz de sua casa no final da rua, e ela correu mais rápido do que nunca. Ela chegou em casa, trancou a porta e se sentiu segura por um momento. Mas logo ela percebeu que o homem havia seguido-a até lá. Ele estava batendo na porta, gritando e ameaçando-a. Ana estava aterrorizada, sem saber o que fazer. Ela ligou para a polícia, mas o homem estava determinado a entrar em sua casa. Ele começou a quebrar as janelas e a porta, e Ana percebeu que ela estava completamente à mercê dele. Finalmente, a polícia chegou e conseguiu prender o homem. Ana estava traumatizada e com medo de sair de casa depois disso. Ela nunca mais se sentiu segura caminhando sozinha à noite e passou a ter pesadelos com o homem que a perseguiu. A experiência de Ana foi uma lição de que o mal pode estar em qualquer lugar e a qualquer momento, e que a segurança é algo que nunca devemos tomar como garantido. Nos dias seguintes, Ana tentou retomar sua rotina normal, mas a experiência da perseguição ainda a assombrava. Ela se sentia constantemente vigilante, sempre olhando por cima do ombro e com medo de sair de casa sozinha. Ela começou a perder o sono e a ter pesadelos recorrentes sobre o homem que a perseguiu. Em uma noite, enquanto ela estava tentando dormir, ela ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora de sua casa. Ela tentou ignorá-lo, pensando que era apenas sua imaginação, mas o som ficou mais alto e mais insistente. Ela se levantou da cama e caminhou em direção à janela, tentando ver o que estava acontecendo lá fora. Foi então que ela viu o homem novamente. Ele estava parado do lado de fora da casa, olhando para ela através da janela. Ana gritou e correu para trancar todas as portas e janelas, mas ela sabia que ele poderia entrar a qualquer momento. Ela ligou para a polícia novamente, mas desta vez ela sabia que o homem era implacável e estava determinado a machucá-la. A espera pela polícia parecia interminável, e Ana se sentiu completamente sozinha e vulnerável em sua própria casa. Finalmente, a polícia chegou e, depois de uma breve perseguição, conseguiram prender o homem novamente. Mas o dano já havia sido feito. Ana estava traumatizada e não conseguia mais viver em sua casa. Ela decidiu se mudar para longe da cidade, onde ela poderia recomeçar sua vida e se sentir segura novamente. A experiência de Ana é um lembrete de que a violência e o terror podem atingir qualquer pessoa, a qualquer momento. É importante estar sempre vigilante e alerta para o ambiente ao nosso redor, especialmente quando estamos sozinhos à noite. E, quando nos deparamos com uma situação de perigo, devemos sempre buscar ajuda e apoio para nos proteger e superar o trauma. Segunda história. Na escura noite, quando o mundo ainda estava envolto em um brilho suave e nebuloso que lua projetava, uma jovem chamada Lily se viu correndo pelas ruas tranquilas de uma pequena cidade costeira chamada Itajaí. Seu coração batia forte em seu peito, combinando com o ritmo de seus passos rápidos enquanto o medo dominava cada fibra dela. Lily, uma alma vibrante e independente, sempre se sentiu segura em sua comunidade unida. Mas neste dia fatídico,
Sua sensação de segurança foi destruída quando um homem misterioso apareceu aparentemente do nada, fixado nela com uma intensidade que causou arrepios na espinha. O homem, conhecido apenas como Gabriel, era um estranho em Itajaí. Alto e imponente, com olhos penetrantes e cabelos despenteados, ele parecia possuir um fascínio sobrenatural que tanto intrigava quanto assustava Lily. Desde o momento em que seus caminhos se cruzaram, ela sentiu uma sensação inexplicável de perigo emanando dele. Tudo começou inocentemente, com Gabriel abordando Lily em um café local, oferecendo-lhe um sorriso encantador e iniciando uma conversa com ela. A princípio, Lily descartou seu desconforto como mera paranoia, pensando que era uma reação exagerada ao interesse de um estranho. Mas com o passar dos dias, a presença persistente de Gabriel começou a perturbá-la a ponto em um amanhecer carregado de névoa, quando os primeiros raios de sol perfuraram o horizonte, Lily se aventurou para uma caminhada solitária ao longo da costa, na esperança de encontrar consolo nas ondas quebrando e no ar salgado. Mas sua retirada pacífica durou pouco quando ela teve um vislumbre de Gabriel a seguindo, seus olhos assombrosos fixos intensamente em cada movimento dela. O medo surgiu nas veias de Lily, e um mecanismo de sobrevivência instintivo a impulsionou em uma corrida frenética. Gabriel, sem se deixar intimidar por sua tentativa de fugir, perseguiu-a com determinação implacável. Os pulmões de Lily ardiam, suas pernas ameaçavam ceder, mas ela se esforçou mais, sabendo que sua própria vida dependia de escapar de suas garras. Enquanto ela disparava por becos estreitos e ruas movimentadas, Lily buscava refúgio nos lugares mais improváveis. Ela bateu nas portas, desesperada por ajuda, mas os habitantes de Itajaí ainda estavam trancados atrás de seus próprios mundos adormecidos, alheios à sua situação. O único aliado de Lily nesta perseguição sombria era o sol nascente, lançando longas sombras que a escondiam da perseguição implacável de Gabriel. A cada momento que passava, a distância entre eles parecia diminuir, e a determinação de Lily vacilava. A dúvida atormentava sua mente enquanto a exaustão ameaçava dominá-la. Mas então, quando toda a esperança parecia perdida, um leve vislumbre de salvação apareceu no horizonte. Uma figura solitária emergiu das ruas sonolentas, atraída pela comoção e pela visão de uma mulher desesperada sendo caçada. Era Jonah, um pescador versado nos caminhos do mar e intimamente familiarizado com as sombras que se escondiam nas profundezas de Itajaí. Ele reconheceu a angústia de Lily e instintivamente entendeu que ela precisava de sua ajuda. Sem hesitar, Jonah deu um passo à frente, oferecendo a mão a Lily e guiando-a até seu pequeno barco de pesca, atracado no porto próximo. Enquanto navegavam para longe da costa, os ecos dos gritos de frustração de Gabriel desapareceram na distância. Com cada balanço suave do barco, Lily começou a encontrar consolo na segurança da presença de Jonah. Ele ouviu a história dela com um ouvido compassivo, jurando protegê-la da perseguição implacável de Gabriel. Juntos, eles navegaram pelo vasto oceano, buscando refúgio em uma terra distante onde Lily poderia reconstruir sua vida sem medo. Embora a presença assombrosa de Gabriel continuasse a permanecer em sua memória, Lily descobriu resiliência dentro de si. Apoiada pelo cuidado inabalável de Jonah, ela lentamente recuperou sua sensação de segurança e abraçou um futuro livre das garras de seu perseguidor. Com o passar do tempo, Lily e Jonah se estabeleceram em uma tranquila vila à beira-mar, longe das memórias de Itajaí e do espectro assustador de Gabriel. Eles construíram uma vida juntos, enraizada no amor, confiança e uma determinação compartilhada para superar a escuridão que uma vez consumiu a existência de Lily. A vila os recebeu de braços abertos, abraçando Lily como um dos seus. Sua hospitalidade calorosa e bondade genuína ajudaram a curar as feridas infligidas pela busca implacável de Gabriel. Lily mergulhou na comunidade, usando suas próprias experiências para defender os sobreviventes do trauma, oferecendo-lhes um vislumbre de esperança e uma luz orientadora para a recuperação. Enquanto isso, Gabriel, consumido por sua obsessão, continuou sua busca desesperada por Lily. Ele vasculhou a cidade de Itajaí, deixando um rastro de medo e inquietação em seu rastro.
Mas sem o conhecimento dele, Lily encontrou refúgio em um lugar onde ele nunca poderia alcançá-la. Meses se transformaram em anos, e a busca de Gabriel diminuiu lentamente enquanto as memórias de Lily desapareciam nas profundezas de sua mente fraturada. Ele se tornou uma mera sombra do homem que já foi, assombrado pelas escolhas que fez e pela escuridão que o consumiu. Eventualmente, ele desapareceu de Itajaí, deixando para trás uma comunidade marcada por sua presença. Lily, agora mais forte do que nunca, dedicou-se a ajudar outras pessoas que passaram pelo trauma de serem perseguidas pelas sombras. Ela se tornou uma defensora, falando contra a violência e conscientizando sobre a importância do apoio da comunidade. Por meio de seus esforços, ela capacitou os sobreviventes a recuperar suas vidas e encontrar consolo na luz que emerge até mesmo dos cantos mais escuros. Nos anos que se seguiram, Itajaí se transformou em um farol de resiliência, com seus residentes unidos contra a escuridão que outrora atormentava sua cidade. Ergueram um monumento em homenagem aos que venceram a adversidade, servindo como testemunho da força do espírito humano e um lembrete de que, mesmo diante do mal, sempre há esperança. A jornada de Lily, de uma mulher perseguida por um perseguidor implacável para se tornar um farol de esperança para os outros, inspirou uma nova geração de indivíduos a se levantar contra a violência e apoiar os necessitados. Sua história serviu como um lembrete de que não importa o quão assustadora seja a perseguição, sempre há luz no fim do túnel mais escuro. E enquanto o sol mergulhava no horizonte todas as noites, lançando seus tons dourados sobre a pacífica vila, Lily se destacava como um símbolo de triunfo sobre a escuridão, uma prova do espírito indomável que pode ser encontrado dentro de cada pessoa que se recusa a ser definida pelas sombras que os perseguem. Terceira história. Em uma pacata cidade no interior de Minas Gerais, um homem chamado Vitor. Vitor era um indivíduo introvertido e solitário, sempre desejando uma conexão que o iludiu durante toda a sua vida. Enquanto observava o mundo passar, um profundo sentimento de amargura e ressentimento cresceu dentro dele. Em uma noite de luar, enquanto a cidade dormia, as emoções de Vitor atingiram um ponto de ebulição. Alimentado por sua frustração e desejos distorcidos, ele elaborou um plano para capturar uma mulher pela qual se tornou obcecado, uma jovem chamada Emily, que vivia nos arredores da cidade. Vitor a observara de longe, encantado com sua beleza e graça. Em sua mente distorcida, ele acreditava que possuí-la traria a satisfação que tanto procurava. Sob o manto da escuridão, Vitor começou sua perseguição. Emily, alheia ao perigo que espreitava atrás dela, caminhou rapidamente pelas ruas tranquilas, seus passos ecoando no silêncio. Vitor o seguiu, as sombras escondendo suas intenções. Seu coração batia forte de antecipação enquanto diminuía a distância entre eles. Enquanto Vitor avançava, seu plano sinistro se concretizava. Ele colocou a mão sobre a boca de Emily e arrastou para a floresta próxima, onde ninguém ouviria seus gritos de socorro. Emily lutou contra seu aperto, seus olhos cheios de terror e confusão. Ela não conseguia compreender por que este homem a tinha como alvo ou o que ele pretendia fazer. Com um sorriso torto no rosto, Vitor se deleitava com seu poder percebido sobre Emily. Ele amarrou as mãos dela com força e a segurou em uma árvore, saboreando o medo em seus olhos. Durante horas, ele a atormentou, roubando e violando seu senso de segurança. Suas ações eram vis e malignas, motivadas por uma tentativa desesperada de preencher o vazio dentro de sua própria alma atormentada. No entanto, sem o conhecimento de Vitor, a força dentro de Emily começou a aumentar. À medida que a noite avançava, seu medo inicial se transformou em uma determinação feroz de sobreviver. Nas profundezas de seu desespero, ela encontrou uma fonte de coragem que não permitiria que seu espírito fosse quebrado. Com cada grama de força que possuía, Emily se libertou de suas restrições. Embora espancada e machucada, ela lutou contra seu agressor. Em um momento de desafio resoluto, ela conseguiu escapar das garras de Vitor e fugiu noite adentro.
Percebendo que havia perdido o controle sobre sua vítima, Victor fervia de raiva. Ele perseguiu Emily, movido por um desejo de vingança, mas ela se mostrou muito rápida e engenhosa. A cada momento que passava, a distância entre eles aumentava até que Victor foi deixado sozinho na escuridão, seus desejos malignos insatisfeitos. Emily, mudada para sempre pelos horrores da noite, encontrou consolo e apoio nos braços de sua comunidade. À medida que se espalhava a notícia do ato hediondo de Victor, a cidade se reuniu em torno dela, fornecendo conforto e ajuda. A força coletiva deles ajudou Emily a curar as feridas, tanto físicas quanto emocionais, infligidas a ela. Enquanto isso, Victor se viu consumido pela culpa e pelo remorso. A realidade de suas ações monstruosas pesava sobre ele, corroendo sua sanidade. Em sua hora mais sombria, ele percebeu a magnitude da dor que havia causado, e os fragmentos despedaçados de sua alma não suportaram o fardo. Assombrado por seus atos, Victor acabou se entregando às autoridades, confessando seu crime hediondo. Ao enfrentar as consequências de suas ações, a cidade se uniu mais uma vez, jurando proteger seus cidadãos da escuridão que espreita nos corações de alguns. A história de Victor e Emily serve como um lembrete sombrio de que o mal existe no mundo, mas é por meio da resiliência e da força de indivíduos como Emily e da união das comunidades que essa escuridão pode ser superada. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.